entendeu? Fizeram isso numa clínica aqui que eu estava. Então, imagine, aqui em Curitiba, vocês não sabem o que é. A teia deles é muito grande. Envolve as redes de comunicação, entendeu? Então, mas a tua pergunta, professor, a hora que vier, né, a primeira coisa que já veio agora, que ele falou que era mentira, que ele nunca tinha autorizado gravar a autoridade. Agora ele dá desculpa que, fui eu que gravei, porque eu queria. Aí tem ele assinando lá. Aí ele fala que não lembra, tal, tudo bem, tal, mas tá lá. É o primeiro crime, já mostra que ele é mentiroso. Né? A partir de agora, se vier, eu vou falar 4, 5% do que tem lá de mídia apreendida, tanto de vídeo como de gravações autorizadas por eles, autoridade. Se isso vier à tona, não tem como a Globo não entrar, não tem como toda a mídia não entrar, porque aí é um escândalo internacional, aí vai ser desmontada uma rede de tráfico de influência e uma rede de uma organização criminosa que usou o poder judiciário, de instituições do judiciário para chantagear pessoas a chegarem onde chegaram, entendeu? Derrubaram o presidente, prenderam o presidente, isso aí não pode parar, eles estão prontos para fazer isso de novo. Agora, depende de vontade de todos, né, para que isso venha à tona e que isso aí seja cortado pela raiz. O que tem lá aprendido, eu posso garantir, professor, eu posso garantir para o Pedro, tem material e elemento para prender todo mundo, afastar todo mundo dos cargos que estão, e essa gente apodrecer na cadeia pelos crimes que cometeu. Tony, a deputada Rosângela Moro, ela postou na rede dela hoje isso aqui: uma renúncia cairia bem. Evidentemente que ela não citou o nome do Alexandre de Moraes, mas é do ministro que ela está falando. A deputada Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro, também está envolvida em alguma coisa que tu saiba, ou cumpre apenas o papel de esposa e de deputada sem nenhum tipo de envolvimento a partir do momento que ela faz esse tipo de postagem? Veja, a Rosângela Moro, o escritório dela, ela tinha um sócio que é o padrinho de casamento dele, chamado Zucoloto, entendeu? Que é a pessoa que arrecadava dinheiro para as pessoas delatadas e tudo, para parar o processo através do escritório dela. Tem essa denúncia aqui, entendeu? Isso aí o próprio Tácula Duran já falou também. Aqui é voz corrente, né? Não só o Zucoloto, como outros advogados, que eu não quero citar o nome aqui, entendeu? Mas tudo isso corre aqui a boca pequena. Mas o que eles querem hoje, a Lava Jato e ela, e organizando, o que eles estão organizando, e tudo isso começa a vazar, para mim já tem o braço do FBI, da CIA, já tem o braço deles aí para pegar o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, o ministro Toffoli, já está funcionando o esquema deles de informação, entendeu? Então, para ela falar isso daí, que uma renúncia cairia bem, eu estou vendo um monte de gente falar impeachment, outros falando de renúncia, afastamento, tudo isso, é para começar a liquidar, entendeu? A pessoa que ajeitou e botou a casa em ordem e que, na cabeça deles, né, protegeu o governo Lula. Então, eles estão começando a fazer isso daí. Eles vão partir para o ataque daqui a pouquinho, porque por causa desse negócio das emendas dos deputados, para cima do ministro Dino também, que começou agora a investigar negócio de verba, né, dessas emendas dos deputados. Então quer dizer que dessa vez, ao invés de acordo com o Supremo com tudo, vai ser para cima do Supremo com tudo? Isso, e com a mídia. Isso aí. Porque eles acham que quem dá sustentação para o Lula é o STF. Então, se eu corto o STF, eu corto a estrutura do Lula. Eles têm aquela estrutura, é fácil de passar por cima dele. Aí a imprensa faz o serviço sujo, como fez a Lava Jato. É a mesma coisa. O Moro chantageou o TRF4, que era o órgão recursal dele de segunda instância. Chantageou o STJ, entendeu? O STJ, que era o órgão recursal do TRF4. Aí ele fala, não, eu condenei o Lula em todas as instâncias. Claro, eu chantageei o TRF4, eu chantageei o STJ e eu chantageei o STF. A partir desse momento, eu condeno em todas as instâncias que eu quiser, porque eu tinha coisa, né? E deixei todo mundo na minha mão, e isso está provado, e vocês vão ver uma gravação de 1 hora e pouco, tudo conversado, e
tudo que eles pegaram de ministros de STJ e de desembargadores, e tudo que eles pegaram, e aonde chegaram no ministro do STJ, que era o relator da Lava Jato. E ali matava tudo no peito, e o Lula não tinha chance de nada, e eu via aquela briga, né, inglória do Zanin, eu falava, puxa, se eu pudesse falar com esse cara, o Zanin, né, quando era advogado, se eu pudesse contar para ele tudo que ele está enfrentando, mas eles tinham em mim uma faca no pescoço, me seguiam, me tinham sob vigilância o tempo inteiro, porque eles sabiam que eu sabia demais e poderia fazer alguma coisa contra eles. E eu não poderia correr o risco de procurar o Zanin, de procurar o Zé Dirceu para falar tudo o que eles estavam falando. A minha vontade era essa. Muitas vezes eu tive essa vontade. E se não fosse minha família, eu teria feito. Muito bem, 21 horas e 55 minutos. Neste momento, nós estamos com 1.600 pessoas ao vivo. Palavra com Pedro Zambarda. Fechamos com louvor a meta de membros, mas, gente, está muito distante ainda dos superchats. Vamos mandar doações até para vocês interagirem juntamente aqui com o Tony Garcia. R$10 ajuda bastante, R$5 ajuda bastante. Façam perguntas aqui, que é bastante necessário. A Elza Nice Ribeiro mandou pra gente. Tony, o Lula, o Xandão, o Dino, tem ideia do furacão que está se armando, que a Globo está por trás de tudo, que pode ser uma lava-jato? Que foco é o Lula? Explica. Veja, eu penso o seguinte, ó, o presidente Lula é o político mais experiente que tem no país, sem sombra de dúvida. Ele já passou por tudo, ele já viu como funciona o sistema, ele viu o que aconteceu com a presidente Dilma, viu o que aconteceu com ele. Então, ele tem conhecimento do que acontece. O Lula é aquele negócio, ele é um craque de bola. Tudo bom? Ele pode jogar aqui, ele pode jogar ali, ele sabe como levar a coisa de uma maneira se equilibrando, com um Congresso totalmente adverso, né? Totalmente, né? Quase 400 deputados totalmente de direita, centro, extrema-direita, né? E ele está enfrentando tudo isso. Lógico, teve o respaldo do Supremo para conseguir governar, o mínimo de governança, ele tem tudo isso. Mas que eu sei, pessoas perto dele, quando na época começou o papinho de que ele devia, e o próprio presidente Lula começou a preservar, deixar o Moro não ser caçado, eu falei com vários membros do PT, que eu tenho vários amigos, e eu falei, o presidente está cometendo a maior bobagem na vida dele de tentar ficar de ladinho com esse cara. Ele não sabe que é esse cara. Esse cara é traidor, ele é embusteiro, ele é tudo, ele trai todo mundo, ele só tem ele e a família. E ele estava se preparando todo, pedindo desculpa, indo lá para o ministro Dilma falar, o Dino falar, olha, eu vou votar em você, faz aqui. Ele é covarde. Agora, a hora que ele se livra disso, entendeu? Ele está fazendo o que ele está fazendo agora, botar a mulher dele para pedir para o Alexandre de Moraes renunciar. Ele está batendo no Alexandre, já está arranjando aquele outro Silveira para fazer a CPI disso, estão se movimentando, os bolsonaristas estão se movimentando, está crescendo isso daí. Né? E o Lula, ele sabe a origem de tudo isso. Porque o Lula não vai vir à tona nunca e falar o que eu falei para vocês hoje. Ele sabe do acordo que foi feito, entendeu? Para ele poder voltar a concorrer a duras penas, se não fosse ainda o voto da ministra Carmen Lúcia, entendeu? O Lula não tinha podido voltar a concorrer, tudo isso daí.